Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos no programa de hoje, que é um programa especial. Vamos conversar com o ex-presidente do MOVE, hoje primeiro vice-presidente e superintendente do Sistema MOVE de Comunicação, Arthur Feitosa. Arthur Feitosa é servidor público aposentado, é empresário da construção civil, tem a formação em arquitetura, né, Arthur? E cuida hoje da comunicação do Sistema MOVE de Comunicação, que é ligado ao movimento Empreender Piauí. Bom, queria primeiro que o senhor dissesse para a gente aqui, presidente, superintendente, como o senhor se define? Quem é Arthur Feitosa para o senhor? Bom, eu sou uma pessoa que gosta de desafios. Desde muito cedo eu entendi que precisava mudar um pouco a minha própria história, da minha família. Eu nasci num berço relativamente tranquilo, do ponto de vista econômico. Tenho um pai que era muito presente, uma mãe que era muito presente. Sou de uma família de 6 irmãos, eu sou o mais velho. E desde muito cedo eu tinha na cabeça de que eu tinha que mudar um pouco a minha história econômica e financeira através dos meus conhecimentos, daquilo que eu pudesse adquirir de conhecimento, estudando e convivendo com pessoas que... Meu pai tinha uma frase que ele me dizia sempre, que conhecimento é a maior riqueza de qualquer ser humano e que a gente deve sempre se encostar em árvore que dá sombra. Dá sombra, esse ditado é incrível. E ele completava dizendo, não procura mandacaru que só tem espinhos. Então, se você se encosta ao lado de pessoas que contribuem para a tua formação, porque a melhor educação é aquela que é feita dentro de casa, pela família, e você complementa nas escolas, aí você tem condição, sim, de progredir na vida, de melhorar o ambiente que você escolheu para viver, o ambiente social que você escolheu para viver. E foi isso que eu fiz a vida inteira. Eu acompanhei uma parte da sua trajetória ainda lá na juventude, e a gente percebia que você tinha realmente esse foco. Muito jovem ainda, foi morar fora, morou nos Estados Unidos, mas isso a gente vai falar depois. Tá bom. Eu quero começar falando agora do movimento Empreender Piauí. Tá. O Piauí tem várias instituições representativas das classes produtoras e produtivas desse estado. Nós temos na indústria a FIEP, nós temos no comércio a FEComércio, nós temos outras instituições ligadas à área rural. E em 2016, o senhor e outros jovens empresários resolveram criar essa instituição. Por que criar o MOVE? É apenas mais uma instituição? Qual é o foco, o objetivo? Para quem é o MOVE? Bom, o MOVE é para os piauienses, aqueles todos que querem ver um estado avançando no seu desenvolvimento econômico e dando oportunidade de ascensão social para a sua população. Nós entendemos lá atrás um grupo expressivo de pessoas, não tão jovens como você citou, mas pessoas que são assim, muito importantes para o meio econômico, para o desenvolvimento econômico, empregam gente, são empresários de sucesso, tudo. Vou citar aqui alguns nomes, não são todos, mas os que eu me lembrar vou citar. O Joaquim Costa Filho, da Cerâmica Mafrense, o João Vicente Claudino, do Grupo Claudino, o Jesus Tágera Filho, do Grupo Cidade Verde, do Grupo Gelta, o Gilberto Pedrosa, o Chico da KV, depois entrou outras pessoas importantes para o Andrade Júnior, depois entrou o Marcelino, que é o nosso atual presidente. Quer dizer, aos poucos nós fomos o Trabulo Júnior. Teve alguns profissionais liberais também, né? Muitos profissionais liberais importantes, muitos advogados importantes, Sigifrói Moreno, Norberto Campeiro, Iana Mello, tá, muita gente, muitos médicos, a doutora Raquel Vilar, do Grupo Vilar, o Lucídio Leitão, tá, o Carlos Tágera. Aos poucos foram se agregando mais gente, e formando hoje o que é o MOVE. E o que é o MOVE? O MOVE é uma confederação de interesses para que a gente possa contribuir com ações propositivas, com projetos e com seminários, com congressos, com colóquios, com encontros, com palestras,
a gente possa despertar no piauiense a sua vontade de empreender. Mas, sobretudo, Douglas, por que nós resolvemos criar MOVE? Na época, uma discussão muito grande se a gente devia botar Movimento Empreender Piauí, e com a sigla que identificasse o movimento, só como MOVE, que desse essa sensação de que o piauiense está se mexendo para encontrar o melhor caminho para avançar no seu desenvolvimento. Nós inicialmente tínhamos previsto que seria Movimento Empresarial do Piauí, e alguns desses o movimento empresarial do Piauí é muito forte, porque o empresariado do Piauí é visto como vilão, não aquele que contribui para o desenvolvimento do Estado. O empresário do Piauí é visto como aquele que só visa o lucro, que se utiliza do trabalho do seu servidor, do seu colaborador, e não reconhece plenamente. E a gente disse, não, gente, vamos mudar essa realidade. A gente precisa fazer com que as pessoas entendam que é o empresário que faz a roda girar. Que é o empresário que paga impostos, que cria empregos, que faz com que as pessoas sustentem suas famílias, que levem seus filhos para a escola e tal. Daí a motivação. E a motivação principal, para encerrar, é que no Ceará, em 1982, foi eleito um governador, Luiz Gonzaga Mota, isso em 1982. O Ceará estava com o Piauí, está hoje ainda, engateando no seu desenvolvimento. Já era um estado grande, mas ele deu uma parada de 30, 40 anos, ficou na mão de gestores que não avançaram muito. Com a ascensão do governador Luiz Gonzaga Mota, deu-se a eleição de um empresário, uma visão empresarial do estado, em 1986, o ex-governador, ex-senador Tasso Gereissati. De lá para cá, o Estado deslanchou. Hoje é a primeira. Aliás, eu estava na campanha dele, do Tasso, o galeguinho dos olhos azuis, né? Pegou na boca do povo. Foi por isso que foi um sucesso, né? Na campanha e depois como gestor também. Exatamente. Na época não era permitida a reeleição para governador, mas ele foi eleito depois mais 2 vezes. Foi governador do Ceará 3 vezes, depois com os Gomes, aqui de Sobral. E hoje o Ceará é um estado que é a primeira economia do Nordeste, é a 5ª do Brasil. Quer dizer, e nós aqui continuamos. E hoje o Maranhão, Douglas, avança muito nisso também. E nós aqui imprensados com todas as potencialidades que nós temos, imprensados dentro do Ceará. E o Maranhão só fazendo a política de poder, política partidária, de eleição por eleição, de 2 em 2 anos e tudo, e o Estado ficando para trás no seu desenvolvimento, né? Nós estamos sempre entre os últimos na questão do desenvolvimento econômico e social. Bom, então essa inspiração também vem daí, né? A inspiração do MOVE. Exatamente. E como é que o senhor definiria o trabalho? O senhor disse que foi em 2016 que começou. Né? Nós nos reunimos primeiro lá na sede ainda era a Associação Industrial do Piauí, AIP. Ali na Avenida Marechal Castelo Branco. Já tinha mudado, estava abrigado lá no prédio, no edifício Albano Franco. Então, lá na FIEP. Porque aqui o prédio da federação, da associação, hoje, Centro das Indústrias, tinha um projeto para transformar aquilo numa torre e tudo, e a associação se abrigou provisoriamente lá na federação. Então nós nos reuníamos lá. Depois passamos a nos reunir no auditório da empresa da construtora Andrade Júnior. Mas era extraoficial, era um encontro de pessoas para bater papo e tudo mais, e conversar e ver o que a gente podia contribuir. Maturando a ideia, né? Maturando a ideia. Em 2018, resolveu-se oficializar. Aí nós passamos todo o restante do ano de 2018 e 2019 fazendo isso, procurando a melhor forma de fazer um estatuto muito moderno, que pudesse falar com todo o setor produtivo do Piauí. Que a gente não ficasse preso na obrigação, por exemplo, estatutária das federações. FEComércio fala com o comércio. A FIEP fala com a indústria. A Federação da Agricultura fala com a agricultura. E a gente não tinha, o serviço não tinha um representante, não tem ainda, né? Então a gente resolveu, vamos fazer uma associação nova, como foi feito no Ceará, inspirado no que foi feito no Ceará, lá em 1985, na época da primeira eleição de prefeito, depois do regime militar,
para as capitais, e a gente resolveu fazer essa associação de que a gente pudesse falar para todo o setor produtivo. Tem um problema aqui que a gente entende, que está atrapalhando, por exemplo, a agricultura. A gente fala, porque a agricultura precisa do comércio para vender o que eles produzem lá. Então, esse conflito de interesses das federações fez com que surgisse o movimento Empreender Piauí para falar para o setor produtivo como um todo. E a gente incluiu, inclusive, no debate, por exemplo, as oportunidades de negócio que o Piauí tem e que a gente não conseguia ver em outros tempos, né? Então, hoje a gente fala de ambiente seguro de negócio, segurança jurídica, de burocracia, de atração, de mostrar as oportunidades que nós temos, especialmente na área de serviço, de saúde, de educação, e os hospitais e tudo, do turismo de negócio. Teresina já foi um grande centro, o Piauí tem grandes oportunidades todas, e que ninguém sabia. E hoje a gente mostra isso aqui. O senhor tocou num assunto bem interessante aí, que eu ouço de vários entrevistados nossos aqui no Business Cast, que é a questão da burocracia. Quando a gente fala em burocracia na área empresarial, necessariamente se fala em cartório, seja para abrir, para fechar a empresa, enfim, para emitir uma certidão, para haver uma modificação do estatuto. Como é que o senhor analisa esse problema? É um problema de fato? É um problema, sim. Nós estamos na idade das trevas ainda. Para não ficar batendo muito nesse assunto, porque ele é extremamente chato, mas eu vou te dar um exemplo. Ainda hoje, para você fazer uma escritura pública de transferência de um imóvel, um terreno, uma casa, uma coisa, e um registro de imóvel, se você estiver disposto a percorrer sozinho, você vai passar aí 6 meses pulando, recebendo checklist de documento. A pessoa que te atende hoje, amanhã já é outro, que te atendeu hoje, amanhã não sabe, já exige outra coisa. 6 meses, se você tiver um bom despachante, você consegue isso com 4 meses. Aqui em Goiás, São Paulo, Mato Grosso, Rio de Janeiro. Fortaleza, né? No Ceará mesmo você consegue 48 horas. Aqui a coisa mais interessante, os cartórios, você entra num cartório e você vê aqui uma bateria de computadores. De um lado, lado direito, tem 20 computadores para fazer autenticação de firmas e tudo mais, e cartões de autógrafos e tudo mais. Do outro lado, tem outra bateria de computadores, que faz registro de documentos, registro de imóveis e tudo mais. Essa bateria A não conversa com a bateria B. É um absurdo, no mesmo ambiente, entendeu? Às vezes tem que sair de uma fila para entrar noutra. Para entrar noutra, entendeu? E toda vez que você entra numa fila para entrar noutra, você tem que pegar uma senha novamente, entendeu? Quer dizer, isso é atraso, você perde tempo, perde dinheiro, se aborrece e tudo. Entendeu? Então, a burocracia atrapalha muito, sim. E esse é um dos problemas que a gente não consegue resolver. Não conseguiu, pelo menos. Já estivemos com o presidente do Tribunal de Justiça falando sobre esse assunto. Tivemos com o corregedor do Tribunal de Justiça falando com esse assunto. Fizemos a reunião com os tabeliães e tabeliãs do Piauí, convocados pelo desembargador, corregedor do tribunal. Se fez um monte de promessas, mas não avançamos absolutamente nada. Precisa avançar. Bom, eu queria pedir ao nosso internauta que se inscreva no nosso canal, que acesse o nosso canal no YouTube, né? Você acessa através do Move TV Web, é muito simples, chega lá, você aciona o sininho, faz a sua inscrição, compartilha, né? Curte. E também as nossas redes sociais, sobretudo o Instagram. Nós estamos lá no Instagram, nós estamos num crescimento muito forte nos últimos meses, e isso é graças a você. Você que nos ajuda a divulgar as nossas redes sociais e o nosso canal no YouTube. Presidente, vamos falar um pouquinho agora, um pouco da sua trajetória. Eu disse lá no início que o senhor, muito jovem ainda, foi estudar, foi trabalhar fora, foi inclusive morar na América, nos Estados Unidos. Como é que foi essa experiência? Qual foi o resultado prático disso? Assim, o senhor acredita que ter uma visão diferenciada de mundo hoje se deve a essa descoberta de outra cultura, viver num ambiente diferente do nosso? Olha, Douglas, sem dúvida nenhuma, tem um ambiente espetacular, mas a gente precisa ter aquilo dentro da gente, essa vontade de descobrir as coisas.
você ficar todo o tempo na vidinha, do jeito que você nasceu ali, e tirar como exemplo aquilo que não avança, você tem que descobrir. O jovem tem, por natureza, essa vontade de ficar vendo coisa nova, de buscar coisa nova. E eu sempre fui assim. Sobretudo naquela época que nós não tínhamos a facilidade da internet, das redes sociais. Naquela época ou você ia, não tinha para poder descobrir o novo mundo, né? Eu vou te contar mais ou menos como é que eu fui para os Estados Unidos. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Em que? Contínuo do Bradesco. Um padrinho meu me arranjou uma vaga para ser contínuo do Bradesco. Contínuo era aquele... Nem existe mais essa função hoje. Não existe mais, né? o office boy. É aquele que levava um documento de uma mesa para outra e tudo mais, mas aquilo não me dava contentamento como pessoa. Eu precisava mostrar que eu tinha capacidade para outra coisa, apesar da idade, de 14, 15 anos de idade. Então eu pedi para o gerente, na época, a famosa contabilidade da conta corrente era feita diariamente por 2 funcionários. Toda a movimentação da agência era feita por 2 funcionários. Muito pouco, né? Muito pouco. Mas o movimento não era essa loucura de hoje. E eu me sujeitei a isso, eu já pedi o gerente, seu Pascoal, já deve ter falecido, porque isso foi em 1974. Aí eu pedi para ele que eu queria fazer um teste lá em qualquer setor do banco, mas eu não queria ser contínuo, não. Eu não queria ficar levando documento de uma mesa para outra. Ele me botou na conta corrente, com o Coimbra. Me lembro ainda hoje o nome do colega. Coimbra adulto, já um homem de 40 anos e eu de 15 anos de idade. Né? E às vezes eu ficava lá dentro do expediente, quando era 5 horas, estava tudo pronto. A gente não podia ter uma diferença de 1 centavo, tinha que fechar tudo. Era manual. Então eu comecei com isso, trabalhando aí. Depois eu arranjei uma vaga, ainda menor de idade, para trabalhar no Detran. Fui trabalhar no psicotécnico com o Coronel Barata. De lá surgiu a oportunidade de ir para os Estados Unidos, porque a minha tia, irmã da minha mãe, ela morava lá desde o final da Segunda Guerra Mundial, 1946. Ela tinha casado com um americano que estava aqui na base aérea em Natal, e ela tinha ido para lá, para os Estados Unidos, morar em Atlanta. E aí ela me convidou para ir. Meu pai não tinha condição de pagar a passagem para lá. Meu pai era funcionário público também da prefeitura de Teresina, minha mãe era doméstica do lar. Então mas tinha um terreno que a minha mãe tinha recebido de herança do meu avô aqui numa fazenda em Zé de Freitas. A minha mãe é de uma família de 17 irmãos. E a fazenda foi dividida entre eles. E essa parte da minha mãe, ela percebeu em mim essa minha vontade de descobrir o mundo. Então ela disse, venda esse terreno, porque eu não vou plantar nada, não sei plantar nada, e vá para a América, para casa da sua tia, para lá descobrir. Então foi assim que eu fui bater nos Estados Unidos. Fui morar, primeiro eu disse, na Flórida, fiquei na casa de uma prima, filha dessa tia, alguns dias, conhecendo e tal. Falava muito pouco inglês, o meu inglês aqui era de 2 semestres. Mas você já tinha um certo estudo aqui, né? Tinha uma noção, né, do meu inglês aqui, tudo. E lá porque o inglês, Douglas, ele sobretudo, a educação do ouvido. Você pode saber toda a gramática inglesa e tudo, mas se você não tiver o ouvido educado, você vai penar. Até porque existe uma diferença muito grande entre o inglês que se fala nos Estados Unidos e nos outros países. Ali vizinho, no Canadá, já é diferente. Então você precisa educar o ouvido. E um jovem é rápido demais para ele educar o ouvido. Então foi isso que eu fiz. Mas hoje o meu... Só não parece. Meu filho de 5 anos chega para mim e diz, papai, let's go. Já está aprendendo inglês na escolinha aqui do Sesc. E ele, todas assim, são frases soltas ou palavras soltas, mas aquilo ali vai fossilizando na cabeça dele, né? Exatamente. Ele vai daqui a pouco ele junta outra e mais outra e mais outra, é assim que se aprende, né? Então eu fui para lá, e aí tinha uma instituição de ensino lá, chamada Georgia Tech, que abriu oportunidade para quem quisesse estudar em cursos da área de técnica mesmo, né? E eu tinha uma afinidade muito grande com a arquitetura. Então eu fui lá, então fiz alguma coisa na área de arquitetura. Então, teu primeiro momento lá, seu primeiro momento, superintendente, foi exatamente estudo, né? Foi. Depois que veio o trabalho. Depois é que veio o trabalho. Eu fiquei lá
O que me fez aprender que a gente não pode ter, que o trabalho não envergonha ninguém, seja ele qual for. Então, por isso, e esse é um dos mantras do MOVE aqui, sabe? O MOVE, todos os nossos associados, que são muitos, que está o maior número de empresários do Piauí, os grandes empresários do Piauí, as grandes empresas estão todas associadas ao MOVE. Mas, ao mesmo tempo, nós temos pequenos empresários, pequenos empreendedores, que tratam com esses empresários da mesma forma que estivesse tratando só entre eles, entre os grandes. Que não existe essa diferença, é linear, é horizontal aqui. E isso eu aprendi quando eu fui para a América, para os Estados Unidos, lá final da década de 70 e início da década de 80. Eu fui trabalhar lá numa montadora de vans. Recebi a cabine com o motor em cima do chassi só, e eles preparavam, eles gostam muito disso, os americanos. E me foi dada a oportunidade de trabalhar numa fábrica com expediente, que depois eu tinha que estudar. Foi me dada a oportunidade de trabalhar nessa fábrica. Mas as pessoas me perguntaram, eu só tenho uma vaga aqui para você cobrir botão de porta. E nas horas vagas aqui ninguém fica parado, você tem que arranjar coisa para fazer. É lixo, limpar, jogar lixo. Você topa? Eu topo. Eu quero trabalhar, eu quero arrumar um dinheirinho, porque meu pai não podia mandar a grana para lá, que eu precisava poder me divertir, final de semana aí, passear e conhecer e tal. E eu comecei assim, trabalhando, cobrindo o botão. Era engraçado isso. Como é esse botão? É um botãozinho de você fechar, por exemplo. Você bota um parafuso com uma travazinha na porta para poder fechar aquele revestimento da porta. Ah, tá, compreendi. E o botão para poder você não deixar aquilo parafuso apareça. E eu cobria esse botão com a maquinazinha. Botava um pedacinho do tecido, botava aqui a forma e passava o dia todo aqui, manual. Até uma coisa interessante, que a minha tia brincava comigo, que eu tinha um braço direito bem grosso. Mais forte que o outro. E o outro bem fino. Era por causa disso. E eu fiquei lá por cerca de quase 3 anos, mas logo no final do primeiro ano, faltou um dos servidores, um dos colaboradores dessa fábrica. Ele tratava, Douglas, de peças. Ele cortava peças, ele manufaturava as peças que a gente botava no carro. Quer dizer, era uma evolução para quem estava cobrindo uma etapa superior. Muito superior, inclusive com relação ao financeiro também. Ele faltou e o meu boss lá, na época, o gerente, perguntou se eu topava substituí-lo e tal. Bom, resumo da ópera. Eu fui substituir, ele faltou 3 dias. Quando ele voltou no 4º dia, ele foi cobrir botão e eu fiquei no lugar dele. E assim eu fiquei, né? E eu achava uma maravilha, por exemplo, ganhar em dólar e tal, e coisa que eu nunca tinha tido aqui. Era uma descoberta para mim, poder viajar. Quer dizer que não, você já tinha tido a experiência do Bradesco e também a outra aqui, mas de qualquer forma, ainda muito jovem, já começou a ganhar em dólar, porque estava lá. Eu nunca tinha visto isso, né? Porque o que eu ganhava aqui era muito pouco e era para ajudar a minha família mesmo, né? Entendeu? O que eu podia fazer aqui era, no mínimo, eu me sustentava. A minha primeira calça comprida fui eu que comprei, a minha primeira bicicleta fui eu que comprei. Né? Eu estava tirando ali das costas do meu pai, que sustentava a família todinha, uma família de 6 filhos, só com o salário dele. E para mim, isso com 14 anos, quando eu fui trabalhar, foi para isso, né? Para tirar esse encargo do meu pai. Então tirava um pouco do encargo e ainda ajudava financeiramente por outro lado, né? Exatamente. Então foi basicamente por aí, né? Eu fiquei esse período lá, depois eu voltei para cá. Aí me casei e tal, o primeiro casamento me deu uma filha que hoje mora no Canadá, tá fazendo mestrado lá, é arquiteta também, se formou em Direito e Arquitetura, uma excelente artista, minha filha. Casou lá, Marcela, está vindo agora até me visitar aí. Ela fez aqui arquitetura no Instituto Camilo Filho, ela tinha feito o curso de Direito antes, não se identificou. E hoje ela se identificou no que ela está fazendo hoje. Ela é uma artista daquela de primeira linha, né? Muito, muito talentosa. E ela está lá trabalhando numa grande empresa de engenharia. Ela tem esperança de que voltar para o Brasil só quando tiver 80 anos para poder. Eu acho que ela está certa. Né? Então já incorporou o espírito lá, né? E já tem família lá? Tem, ela está casada com um cidadão canadense. Eles vêm até me visitar agora aqui em março. Você já esteve lá visitando? Não, no Canadá não, mas estou aqui, já estou até com o visto na mão.
Eu quero ver se esse ano de 2024, lá para setembro, quando o clima é mais permissivo, vou passar uns dias lá com ela. Agora, a sua experiência fora do Brasil não se limita aos Estados Unidos e a Atlanta, né? Não. Você também já passou uma temporada na Argentina. Foi. E também na França. Como foi na Argentina? Na Argentina, em 86... Bom, eu já era funcionário público. Quando eu retornei dos Estados Unidos, eu ingressei na Câmara Municipal de Teresina. Na época não era exigido o concurso público, mas eu tenho certeza absoluta que se tivesse essa exigência eu teria conseguido lograr êxito. Eu fui lá para colaborar. Eu fui diretor-geral da Câmara. Eu fui chefe de gabinete, depois eu fui chefe de cerimonial e fui diretor-geral da Câmara. E funcionário de carreira. Hoje aposentado. Hoje aposentado. Passei 40 anos lá na Câmara. Para 85, eu também muito interessado em comunicação e também interessado nas coisas que acontecia na política, por que o Estado era tão atrasado. Eu já tinha isso na cabeça, já queria inventar alguma coisa, botar alguma empresa. O limite era a falta de dinheiro. Depois eu entendi que a gente podia começar também com coisa muito pequena e fazer crescer. Então, em 86, eu participei ativamente da campanha do governador, campanha ao governo do Estado, do governador Alberto Silva. Eram quatro ex-governadores lutando contra na época, candidato, ex-prefeito de Teresina, deputado federal, Freitas Neto. E o Freitas Neto tinha sido um excelente prefeito para Teresina, um sujeito muito honesto, as coisas dele sempre muito bem feitas. Foi muito difícil a campanha de 86. Alberto Silva logrou êxito, se elegeu, tendo como vice o ex-governador Lucídio Portela, outro gigante da moral e da política, irmão do ex-ministro Petrônio Portela, ex-governador Petrônio Portela. Foi eleito na época o Chagas Rodrigues como senador da República. E o outro senador que ajudou, ex-governador também, é o Vídio Nunes de Barros. Então se juntaram esses quatro contra Hugo Napoleão, candidato a senador em 86, e o Freitas Neto, candidato à sucessão dele. Governador. Então eu fiquei nesse período dessa campanha já e daí em diante eu fiquei no serviço público até 88. Eu fui candidato a vereador também, mas depois da campanha, final da campanha de 86, encerrou-se a campanha, eu tive a oportunidade de estudar. As pessoas me diziam assim: pô, Arthur, tu tem um bom vocabulário, tu fala, é articulado, então ao invés de ficar desenhando aqui alguma coisa ou outra, por que é que tu não vai fazer direito? Tem uma oportunidade assim, antes do vestibular, só vai ter vestibular agora no final do ano. É que era uma vez por ano, né? Era no final do ano e era muito. Só vai ter, nós estamos no começo do ano aqui. Tem uma oportunidade bem aqui. Se tu quiser, eu arranjo para ti. Foi um ex-deputado, que eu não quero citar o nome aqui e tal, que me disse isso, deputado estadual. E eu disse: eu quero, o que é? Tu vai estudar direito na Argentina. Onde? Aí ele disse: tem na Universidade Nacional de Cujo, em Mendonça. Tu topa? Eu disse: se não tirarem o meu emprego aqui, se me derem uma licença, para quando eu retornar, eu ter acesso novamente ao emprego, eu topo. E eu consegui, com a Câmara, ter uma licença e tal, eles fizeram essa benesse para mim, então eu não sei nem se isso era permitido, mas foi muitos anos atrás. O certo é que eu fui. E eu fui para Mendonça, estudar na Universidade Nacional de Cujo. Eu passei um ano, eu fiz 2 semestres de Direito. Mas no final do ano eu disse: essa praia aqui não está dando sol não, eu vou voltar para o Piauí, lá que a terra é quente. Aí eu voltei para cá em 88, fui ser chefe de gabinete da Casa Militar. O secretário-chefe da Casa Militar era o saudoso coronel Irã Mendes, já falecido. Eu fui ser chefe de gabinete dele. Mas no final, lá para julho de 88, o governador Alberto Silva me chamou no gabinete dele e disse: tem uma oportunidade aqui de um partido político que eu quero ele no Piauí. Quem vai ser o presidente estadual desse partido é a Suzana, a minha filha, e eu queria que você fosse o presidente municipal de Teresina,
do PDC, Partido Democrata Cristão. E eu sou dado a esses desafios, assim, eu topei na hora, né? Então, fomos lá a Brasília falar com o ex-governador Siqueira Campos, que era o presidente nacional do partido. Depois visitamos ele em Tocantins, estava passando, depois da Constituição de 88, estava passando a existir o Estado de Tocantins. E nós fomos aqui candidato pelo PDC. Eu era o presidente do PDC, fizemos 5 vereadores, eu fiquei como segundo suplente, se eu não me engano, segundo ou terceiro. Fizemos 5 vereadores, fizemos o presidente da Câmara em seguida e tudo. Depois da campanha quietinha, eu fui convidado pelo governador Alberto Silva para ser um dos diretores da antiga FAGEP. Eu fui seu diretor da FAGEP. Depois surgiu um desafio muito grande. Eles estavam com um problema na Rádio e TV Antares. Já tinha entrado 3 ou 4 diretores, era um problema danado. Entrava um e saía, misturava política com gestão. E aí eu fui chamado pelo governador e disse, você quer ir ser o gestor lá da Rádio e TV Antares e tal? Topo. E eu fui. Fiquei até o final do mandato dele, como gestor da rádio lá e tal. E fizemos botamos no ar, vamos dizer assim, para poder funcionar, inclusive 24 horas. E lá para cá, quando terminou o governo Alberto Silva, eu disse, agora chegou a minha hora. Porque essas pessoas mais jovens, nossos internautas, tem muito jovem que são internautas aqui do nosso canal, e eles não recordam, porque hoje tudo é 24 horas, né? Mas houve um tempo em que rádio e TV encerravam. Uns encerravam às 10 da noite, outros à meia-noite. E aí só às 6 horas do dia seguinte. Então você inovou quando colocou a Rádio Antares 24 horas no ar. Né? Chamei um radialista que gostava da madrugada e perguntei se ele topava fazer um programa. Era de meia-noite às 5 da manhã. Porque às 5 da manhã, Douglas, olha, para você ver como é que são as coisas. Todo mundo conhece o Elivaldo Barbosa. Sim. A carteira dele foi assinada por mim. Foi, lá na Antares. Ele fazia um programa de educação rural. Isso. Lá às 5 da manhã. Eu acho que, salvo engano, ainda estudante de agronomia. Ele já era repórter aqui da antiga TV Pioneira. Já, né? Já, sim. Tá. Mas ele tinha esse outro emprego lá também. E a carteira dele, de outros que são grandes, aí a Maia Veloso. Então, passou por lá também. Passou pela Antares também. João Neto passou Neto. pela Antares. Então eu fiquei lá nesse período lá, inovando, botamos o programa, era um grande sucesso, até 5 da manhã. E aí depois é que eu fui para a FAGEP, até o final. Mas quando terminou o governo Alberto Silva, eu disse, bom, agora chegou a hora de eu... Porque essa história de ficar aqui serviço público e tudo, o Estado não aguenta manter todo mundo aqui nas asas. Eu, apesar do meu emprego na Câmara, eu tinha um expediente só, e disse, eu vou inovar, vou botar uma empresa para mim. E foi aí que me despertou essa ideia e essa vontade de empreender. A partir daí eu botei uma empresa de construção civil. Já na área da construção civil? Construção civil sempre. Né? Desde 1989 eu tenho empresa de construção civil. Com a minha esposa. Nós temos a empresa desde 1989. Atualmente já está meio paradinha, a gente está ficando velho, e depois da pandemia... Muitos desafios, né, Arthur? Empreender num estado como o nosso é complicado. É muito difícil. Viu? O que nós temos aqui, Douglas, gigantes que enfrentam isso aqui. Olha, tem estados muito mais fácil de empreender do que Piauí, e algumas pessoas persistem. Alguns empresários avançam, inclusive, crescem dentro dessa loucura que é empreender no Piauí. Arthur, e você que acompanha isso desde 1900 e, como empreendedor, 89. Minha empresa é registrada em 1989. E hoje muitos grupos já estão sendo administrados houve a sucessão familiar ali e os grupos estão se mantendo. Como é que você acompanha isso? Essa geração foi preparada para assumir? Está dando conta? Olha, tem algumas empresas que sim. Os cases de sucesso. Tem uma empresa eu vou citar, eu acho que ele não vai me proibir disso, mas eu vou citar uma empresa que eu tenho uma grande admiração. Para não citar os grandes, os mais conhecidos, eu vou citar essa que é uma gigante também, que é desconhecido das pessoas, que as pessoas não sabem a trajetória dos fundadores dela.
o grupo empresarial Ferro Norte, do João e do irmão dele. Esses dois cidadãos, eles começaram muito, muito pequenos, né? E hoje eles são gigantes do Brasil. É orgulho. Começaram ali na Zona Norte, na Avenida... Lá, ou eles começaram na Zona Norte, mas eles hoje estão espalhados, inclusive em Tocantins também. No Amazonas. É um gigante, né? E eles eram muito pequenos. E esse é um exemplo, eu quero até ver se vocês futuramente trazem ele aqui para falar sobre a trajetória deles. Contar a história deles. Contar a história deles, porque isso motiva outras pessoas. E é uma das missões do MOV é motivar novas pessoas, as pessoas, para que elas descubram o seu talento em empreender. Sabe? Esqueçam um pouco essa história do concurso público, porque o Estado não suporta abrigar a todos. As asas do Estado, ela tem limite. Você está falando de um grupo, né, de duas pessoas, dois irmãos, que apesar desse sucesso todo, como você falou, poucas pessoas assim... A maioria das pessoas até conhece a empresa, mas não sabe da história e nem da projeção dessa empresa pelo Brasil afora. Mas eu tive a oportunidade, salvo engano, há uns 10 anos, 12 anos, de fazer uma viagem ao Porto de Pecém, acompanhando alguns empresários, e ele estava junto. E ele foi sentado do meu lado, a gente conversando. Já na volta, foi que eu fui saber que era o grande empresário João, que eu estou tentando lembrar o sobrenome. João Alves. E, por incrível que pareça, o que me chamou a atenção foi a simplicidade dele. Eu queria fazer esse registro aqui, porque eu não sei nem se ele lembra que tinha um repórter do lado dele. E a gente conversou muito. Já chegando aqui, foi que, por acaso, ele me falou que era o dono da Ele e o irmão, empresa. Eles são, inclusive, muito parecidos e tudo mais. Então, são muito simples. Eu tenho uma grande admiração por esses dois aí. Mas, continuando a história da sucessão, eles estão preparando os filhos. Os filhos já têm uma educação superior diferente, já foram preparados para aquilo, administração, economia e tudo mais. E tal. Estão por dentro do que... Então, eles estão avançando, inclusive, o grupo por conta disso. Outro grupo importante, o Pintos aqui, hoje já está também na sucessão. Casa das Linhas também já está na sucessão. Então, são grandes exemplos, né? Casa das Linhas está já na terceira geração já. Então, e o fundador, o seu Zé Alves, tem uma história linda também de vida. Eu conversei com ele lá na nossa confraternização, eu entrevistei ele, também muito simples. Olha, o maior exemplo de sucesso de um cidadão é o comportamento dele quando ele atinge o sucesso. Entendeu? A arrogância não vai levar ninguém para nada, porque todo mundo vai para o mesmo lugar. E as pedras, elas estão aí para todo mundo topar. O empresário, eu costumo dizer, que ele topa, sabe, ele verga, mas ele levanta a fronte de novo. Entendeu? Então, quanto mais humilde, quanto mais dedicado ao trabalho, o empresário mesmo, ele tem que ser o primeiro a entrar e o último a sair todo dia, para servir de exemplo para os seus colaboradores. Tem um grupo empresarial muito forte aqui no Piauí, que até recentemente, até um pouco antes da morte do fundador do grupo, o Grupo Claudino, o seu João, ele formou muitos empresários de sucesso. É uma escola de empreendedorismo. Hoje já tem, não sei como é que está, então, alguns são sócios do MOV aqui também, o João Vicente, a Cláudia Claudino, as filhas da Cláudia são empreendedoras também de sucesso já. Entendeu? Mas o Armazém Paraíba formou muita gente, formou muito empresário de sucesso, inclusive grandes empresários do Piauí hoje. Sabe o que eu consigo observar, Arthur, superintendente? É o seguinte, não basta botar o filho em boas escolas ou mandar para grandes faculdades. Essa formação para a sucessão, ela é um conjunto de fatores que a formação superior é importante, mas que o patriarca ali tem que... O exemplo, e tem que acompanhar, e tem que ir devagar, e é aí que surgem os grandes talentos, os grandes talentos empresariais do Piauí nessas sucessões. Eu acho que o seu João foi muito feliz, muito feliz. Eu acho que ele formou bem os filhos e tal, Porque a doutora Cláudia, inclusive, já diz em algumas entrevistas, disse naquele encontro de mulheres em Parnaíba,
que ela acompanhava o pai ainda em tenra idade, ainda criança, na pré-adolescência, na adolescência. Nos artigos que ela escreve, ela deixa isso também muito claro, que ela ia para dentro das empresas, ela ia para os depósitos. Ela conta uma história que ainda é muito jovem, acho que ainda menor de idade, ela ajudava a carregar os caminhões das entregas, né? Então, assim, não basta ter formação superior, que ela tem, e não é só uma, salvo engano, são dois cursos superiores. A formação escolar, ela é necessária, porque você abre outros campos de visão na sua cabeça. Mas a educação mesmo, em todo o sentido, ela é primordial. Esse tino empresarial vem do berço, né? E da família, né? Da família. Você vendo ali como é que seu pai fez. Alguns até se distorcem, não querem, tal, quer ser médico, quer ser outra coisa, tal, não quer. Entendeu? Aqui o Damásio, por exemplo, que também eles são aqui do MOV. O Danilo, por exemplo, é um gigante, aquele rapaz. E mais humilde do que o Danilo. Não tem, não. Não existe, entendeu? Mas dizer, o velho era muito humilde. Mas aí, de pai para filho, né? E a história do Danilo é um espetáculo, porque o pai dele dizia para ele, não, tu cuida da tua vida, eu vou te dar aqui uma chance aqui, mas é você que tem que descobrir seu talento. E ele descobriu com os irmãos. Quer dizer, são essas coisas, Douglas, que você quer mudar de vida, você quer ter uma vida melhor, um outro padrão, você nascer muito humilde e muito carente de recursos para a sua vida, não é defeito, não. Não, claro que não. Sabe? Você tem todas as condições de descobrir, todo mundo tem um talento. Descubra qual é o seu e tal, e invista nisso que você dá certo. O que você não pode perder nunca é a humildade. Eu tenho esse espírito humilde de ser agregador. Por isso que meus amigos me aceitaram aqui como ser o presidente do MOV durante 3 anos, né? Mas eu acho que a oportunidade tem para todo mundo. Eu entrevistei aqui o Danilo e ele revelou uma coisa muito interessante, né? Então o Danilo hoje tem mais de 50 anos, né? Acho que ele está beirando os 50. Ele disse que até o pai dele falecer, ele nunca tinha tido uma festa de aniversário. E, salvo engano, parece que ele preparou uma grande festa. Não, parece que ele preparou a festa para os 50. E aí o pai faleceu. Foi. Aí ele terminou... eu acho que foi isso mesmo. Mas ele terminou comemorando. Mas ele disse que não tinha, assim, na visão do pai, assim, não fazia muito sentido você fazer uma coisa extravagante, né? Então, assim, é preferível você viajar, é preferível você investir em alguma coisa, na família. São valores que você ele vê, recebeu. Tem algumas pessoas que a gente de vez em quando vê notícia muito ruim. São ricos, né, novos ricos e tal, mas a notícia que sai sobre ele é uma notícia que não constrói. Quebrou o carro, bateu o carro, fez isso, fez aquilo, xingou alguém e tal, foi arrogante e tudo mais. Vejo o resultado desse no futuro. O voo é curto. E vejo o resultado dos que nós estamos falando aqui. São pessoas que não se envolvem em escândalo nenhum. Então, são dedicadas à família, dedicadas ao trabalho e tal. São vencedores natos. Sabe? Descobriram o seu talento e estão lapidando os seus talentos. Bom, pedir mais uma vez aqui para os nossos internautas que se inscrevam no nosso canal, que curtam, que acione o sininho, que compartilhe essa entrevista que é muito esclarecedora e que você acesse também as nossas redes sociais. O Instagram está lá e o nosso canal é o MOV TV Web, lá no YouTube. Então, não esqueça, isso é muito importante para a gente também, viu? Bom, superintendente, vamos falar um pouco mais agora do MOV, né? Eu queria que a gente aproveitasse essa oportunidade para o senhor fazer uma espécie de prestação de contas. O senhor teve aqui, foi o primeiro gestor com um mandato de 3 anos, né? Para poder, foi uma mudança estatutária que definiu que a partir de então seriam 3 anos. Como é que foi? Qual é a avaliação que o senhor faz? Ficou alguma coisa por ser feita? Olha, ficou muita coisa, Douglas. Eu dei uma pequena contribuição. Mas eu fui apenas o fio condutor. A água do rio era caudalosa, porque essa água do rio, nosso rio,
são os empresários, empreendedores, profissionais liberais que acreditaram nessa ideia. E eu fui apenas o condutor dessa canoa desse período de 3 anos. Inicialmente 2 anos, porque no primeiro estatuto o mandato ficou definido que seria 2 anos, sem o instituto da reeleição, que eu acho que é fundamental, porque precisa renovar as ideias, precisa renovar oxigenar, a gestão, oxigenar, né? Mas aí no final, nós tivemos uma pandemia, no início do meu mandato, prejudicou, mandato né? oficial. E a gente, eu nunca disse, não, nós temos que avançar. Então nós fizemos, mesmo com máscara, tomando os cuidados e tudo, fizemos muita coisa virtual e muita palestra de gente importante. Depois, quando foi aberta a possibilidade da gente fazer as palestras no auditório, a gente usava o auditório da Costura Andrade Júnior, nós levamos grandes palestrantes lá, para grandes exemplos. Jesus Tágera, velho, o pai, Freitas Neto, Felipe Mendes, trouxemos economista do escritório de economia muito famoso do Brasil, Tiago Falcone, convidamos o ministro, hoje governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Ele veio o Canuto também, né? Gustavo Canuto, da cidade, veio conversar com a gente aqui também. Fizemos os 8 encontros de líderes em Teresina, em Campo Maior, em Piripiri, em Parnaíba, Pix, Oeiras e Floriano e Amarante. Fizemos o primeiro encontro de mulheres empreendedoras lá em Parnaíba. Fizemos aqui Almoçando Soluções. Almoçando Soluções, para discutir. O tema foi reforma tributária, que estava no Congresso. Depois nós fizemos café com o parlamento, discutindo com 2 deputados federais do Piauí, dando ideia do que a gente precisava colocar aqui, o empresariado do Piauí precisava colocar lá na reforma tributária para que a gente avance no desenvolvimento da gente. Fizemos reunião com o prefeito de Teresina, logo que ele entrou no mandato dele, doutor Pessoa. Depois voltamos, fomos fazer parte do conselho lá da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura. Fizemos interação muito boa com a Secretaria de Turismo e Desenvolvimento do Estado. Na campanha de governador do ano passado, aliás, do ano de 2022, nós fizemos uma sabatina com os 2 principais candidatos, Silvio Mendes e o atual governador, o que se elegeu, Rafael Fonteles. Lá a gente pôde expor quais eram as dificuldades que a gente achava que atrapalhava muito, quais eram os muros que impediam o avanço dos negócios no Piauí de forma mais rápida, para os 2. Entregamos um documento aos 2, entendeu? Então, eu acho que essa é uma prestação de conta e com poucos recursos, né? Porque a gente sobrevive aqui no Movimento Empreender Piauí com recursos de contribuição mensal, é uma contribuição simbólica, cada um faz todo mês, e a gente, quando precisa comprar uma coisa melhor, um equipamento melhor, a gente vai lá neles e é assim que a gente faz. Não tem subvenção governamental. Nós não temos subvenção governamental. Tudo aqui é privado e é entre a gente mesmo, né? O MOV instituição hoje ele é considerado entidade de utilidade pública no município de Teresina, e ele está tramitando na Assembleia Legislativa o projeto do deputado Marden. Ele está em fase final de tramitação para ser considerado entidade de utilidade pública no Estado. No Estado. E aí ainda tem alguns projetos que eu acredito que o atual presidente, que é um cidadão muito antenado também, muito responsável, muito com ideias inovadoras, que ele vai avançar nisso, né? E tem muita coisa para ser implantada, escola de empreendedorismo, que a gente quer montar aqui também. Mas antes a gente achava que precisava, para complementar isso, para ajudar no MOV instituição, a gente precisava criar o MOV Comunicação. Um sistema próprio. Um sistema próprio de comunicação. O MOV Instituição, ela é uma entidade sem fins lucrativos. Então a gente não podia simplesmente botar lá. Tinha que ser criada uma pequena empresa, mesmo nos moldes normais, para que a gente pudesse criar uma empresa de comunicação. E essa empresa de comunicação, ela não foi feita, ela não foi criada para a gente concorrer.
com os atuais sistemas de comunicações tradicionais, as TVs tradicionais e tudo. Não. O que nós queremos aqui é ter um canal direto com o setor produtivo do Piauí, com o empresariado do Piauí, desde lá Cajueiro da Praia até Cristalândia, que é essa a nossa intenção. E que a gente falasse a linguagem de quem entende do assunto. Porque aí a gente vai fortalecer, criar músculo e tal, para poder ver se a gente consegue avançar com as nossas ideias, com as nossas ações propositivas. Essa foi a função e a missão que nos foi dada para criar o MOV Comunicação. Bom ver que está funcionando, que nós temos TV MOV Web, tem um portal de notícia, movenoticia.com.br, muitas visualizações. O que nós queremos, Douglas, com isso... Estamos crescendo exponencialmente nas redes sociais, que isso é importante quando você fala desse cross-mídia, né? O que nós queremos, e você é parte disso, o que nós queremos é que a gente tenha a credibilidade da população quando a gente dá a notícia. A gente sente muita falta da imprensa antiga, que era o quarto poder, que era a voz e a visão da sociedade. Era ela que repercutia as dores e as necessidades da sociedade. A gente vê isso muito pouco hoje. Então, a gente quer, a minha orientação, enquanto eu estiver aqui superintendente, vai ser sempre nesse sentido. Se tem uma notícia para ser dada, se ela é boa ou se é ruim, nós vamos dar. Mas tem que escutar os dois lados e a gente fazer o nosso juízo de valor aqui no meio, depois de escutar os dois lados. Nós não temos lado aqui. Principalmente, nós não temos lado político. Nós não temos. Nós torcemos pelo desenvolvimento pelo Estado, Piauí, né? Pelo Estado do Piauí. É isso que a gente quer. Perfeito. Mais uma vez, pedir aos nossos internautas que nos ajudem, que inscrevam-se no nosso canal, que compartilhe os nossos programas, que assine, aliás, acione o sininho, né? E também acesse as nossas redes sociais lá, sobretudo no Instagram. Tudo que acontece no Businesscast repercute no Instagram. Tudo que acontece no portal repercute no Instagram e vice-versa. Aliás, presidente, nós estamos num crescimento realmente exponencial também no portal. O portal movenoticias.com.br deve bater mais um recorde esse mês. Nosso recorde era de 100 mil acessos. E se as coisas permanecerem como estão nesses 8 dias de janeiro, certamente a gente pode chegar aos 200 mil. Coisa boa. Né? 200 mil acessos. Bom, como o podcast é isso, a gente fala de uma coisa séria, vem para uma coisa pessoal, vem para uma coisa mais amena. Eu sei que o senhor, desde muito jovem, porque eu também ganhei minha primeira moto com 14 anos, o senhor é motociclista, né? Como é que está esse lado motociclista de Arthur Feitosa? Querendo sair da aposentadoria. Está mais ou menos mais de 20 anos que eu não tenho moto. Eu sei uma coisa que eu gostei muito. Sempre. Eu já tive várias e tudo. E agora eu estou querendo voltar. Estou, inclusive, vendo se eu compro uma nova agora. Já está namorando com algum modelo aí? Estou namorando com uma muito bacana que eu gosto. Modelo de moto. Eu já tive uma da mesma marca, não vou falar aqui. Tá certo. E aí estou namorando novamente. O problema é derrubar também o muro da minha casa. Como assim? A família não quer que eu o muro da família, a resistência da patroa. Eu tenho vontade, novamente, para passear, final de semana. Agora, ser motociclista, viu, Douglas? Nada de motoqueiro, né? Porque maluco. Há uma diferença muito grande em ser motociclista e ser motoqueiro. Motoqueiros são para esses mais afoitos. E que não dão muito valor à vida. Eu quero ser aquele cidadão respeitando a lei. No auge do seu motociclismo, chegou a viajar, fazer grandes viagens? Sim, na época sim, né? A gente fazia. Na época de solteiro, por exemplo, da aventura, ir para praia, de moto, tudo. E as motos... Parnaíba, né? Parnaíba. E nem eram motos muito potentes comparadas com a de hoje, né? Lá no início, eu me lembro... Acho que naquela época o que a gente tinha acesso, mas era uma 400, 500... uma 350. A maior que eu tive 350. Mas eu comecei... Fumaçava um pouquinho. Eu comecei mesmo... Primeira moto
Teresina, e eram pouquíssimas motos em Teresina. A marca que predominava na época, Honda não existia, era Yamaha. E quem tinha moto cinquentinha aqui eram duas, uma minha e uma do Renato Basílio, irmão do ex-governador, do ex-vereador Augusto Basílio. Eu fui amigo do Renato por muitos anos, até o falecimento dele. O Renato faleceu precocemente, muito novo ainda. Eram nós dois e tinha um professor do Colégio das Irmãs, professor de inglês, lourão, de cabelo comprido, me lembro o nome dele, que tinha uma 100 Yamaha também. Azul com branco? Azul com branco. Eram as 3 motos de Teresina, entendeu? A minha, eu me acidentei uma vez lá atrás, eu tinha, na época não era exigido carteira de motocicleta. Para cinquentinha não, para cinquentinha, e eu me acidentei uma vez aqui no contorno da igreja São Benedito, e aí nesse período eu fui proibido pelo meu pai, passei um tempo, depois, muito tempo é que eu comprei outra moto, já casado e tudo é que eu tive motos, né? Mas eu gosto muito, é uma coisa que me diverte muito. São 2 coisas que eu quero resgatar. Uma é ver se eu consigo um dia, aí daqui para frente, quando eu me aposentar de vez, porque eu estou na construtora, né? Ver se eu consigo um lugar para poder descansar, tipo montanha, tipo ali Viçosa. Tá pensando bem, viu? E a outra é a moto, né? Que eu quero ver se eu consigo, derrubando o muro familiar. Aquele clima serrano é espetacular. Mas é uma coisa que eu gosto muito também, que eu tenho um hábito, inclusive, é da leitura, ainda hoje. Pois é, você é um leitor quanto mais. Eu soube que tem uma biblioteca de história. Eu de gosto fazer de inveja a muitos por aí. Eu tenho muito livro. Eu gosto de história, especialmente da história mais antiga, né? História mundial, história dos grandes personalidades da história, muita biografia, então eu gosto de ver isso. Eu gosto muito de falar, por exemplo, dos acontecimentos que mudaram o mundo desde a época da Revolução Industrial até hoje e tal. Mas eu gosto também de saber as coisas dos primórdios, né? Depois da Revolução Industrial, as 2 guerras que nós tivemos, as guerras isoladas, por que a motivação dessas guerras. E aí eu compro muito livro de autores diferentes sobre o mesmo assunto. Sobre o mesmo tema, né? Para a gente fazer o contraponto, né? Quer dizer, uma coisa que eu gosto muito. E agora eu vou ter mais tempo, né, de fazer isso, mais frequente. Bom, esse teu conhecimento, Arthur, nessa área, né, de grande leitura sobre temas históricos, isso não pode render um programa no canal aqui, um podcast, sei lá, hein? Eu não sei, Douglas. Tudo a Deus pertence. Eu tenho aqui, eu colaboro com o portal numa colunazinha Favas Contadas. Eu gosto de contar histórias, mas eu sou meio preguiçoso por causa das minhas outras atividades, né? Agora que eu vou ter um pouco mais de tempo, eu vou ser mais assíduo nessa coluna lá, né? Favas Contadas. Mas eu gosto de contar história. Vamos voltar mais uma vez aqui para a questão do móvel. Perguntei sobre a avaliação que você fazia. Você disse, não, fizemos pouca coisa, mas citou muitas coisas, né? E aí você falou da escola de empreendedorismo, que pelo que eu entendo, seria uma escola de nível superior. Sim. Uma faculdade de empreendedorismo. Fora isso, tem mais algum projeto que certamente o presidente Marcelino deva encampar? Olha, os encontros... Esses encontros, eu tive a oportunidade de participar de 3 grandes encontros. O encontro de mulheres lá em Parnaíba, do Almoçando Soluções e do Café com Parlamento. São projetos ou programas que vão permanecer? Eles são projetos para se tornarem permanentes. E um outro projeto que o embrião dele foi aqui pensado por mim, junto com a minha diretoria, porque, como eu te disse, Douglas, eu não fiz nada sem que eu tivesse o aval e sem que eu tivesse a ajuda, o empurrão e o incentivo de todos que fazem o MOVE. Não adianta, aqui não existe essa história, eu não sou super-homem, eu não fiz nada que eu não tivesse... Quer dizer, você não usa cueca por cima da calça. Não, de jeito nenhum. Que é o traje do super-homem, né? Eu, inclusive, quando eu vou falar com a autoridade, eu sempre convido 1 ou 2 colegas do MOVE para ir junto.
Porque essa história do ícone, do presidente e tal, isso não existe para mim. E eu acho que não vai existir também com o Marcelino, que eu conheço. Entendeu? O que interessa para a gente aqui é a instituição, a missão da instituição. Sabe? Foi isso que eu tentei fazer. Me conduzir dentro desse caminho, sabe? A missão que me foi dada para ser o presidente do MOV durante esse período. E um dos projetos que começou na minha gestão a ser estudado e que eu tenho um grande carinho por ele e que eu acredito que o presidente novo vai colocar em pauta já junto com a Escola de Empreendedorismo, é a criação do núcleo da Juventude Empreendedora do Piauí, que é já para colocar em congressos, em seminários, em colóquios, em encontros, os sucessores, as gerações que estão assumindo os negócios existentes e dando exemplo para que outras pessoas que têm vontade se aproximem desse grupo para empreender também, abrir dando seu próprio visibilidade negócio. Não só para quem está ali, mas para quem pode um dia... Ou quem tem vontade, quem tem curiosidade e tal, descobrir o seu talento empreendedor. Todo mundo tem um talento empreendedor. As pessoas, às vezes, acham mais cômodo ser um Barnabé, um funcionário público, passar a vida toda de trás de um birô, carimbando um documento público. Né? Porque aqui requer desafios, mas é compensador. Você consegue, se você consegue vencer os desafios que são postos na sua vida de empreendedor, eu tenho certeza absoluta que você consegue dar melhor qualidade de vida para muita gente que você ajuda como colaborador. Olha, eu no portal, no movenoticias.com.br, nós publicamos uma matéria semana passada, que essa matéria mexeu comigo. Ela aconteceu em Oklahoma, nos Estados Unidos, e havia um jovem, saía do trabalho e costumava ir comer um cachorro quente numa lanchonete da preferência dele. E um dia ele chegou lá, não sei se você viu essa matéria, encontrou o local vazio, o proprietário desolado na porta, aquela cena praticamente com as mãos na cabeça, sem saber o que fazer. E eu fiz essa matéria, primeiro que ela mexeu muito comigo, me tocou, e para ela servir de exemplo, né? A gente sempre pode fazer alguma coisa, por nós e pelos outros. E aquele jovem, diante daquela situação, e o jovem hoje tem muito mais acesso às tecnologias e às redes sociais, o que ele fez? Pegou o celular, tirou uma foto do ambiente vazio, a foto do homem, do proprietário empreendedor ali quase em desespero, do prato que ele ia comer, postou nas redes sociais contando uma historinha que tinha entristecido ele. Moral da história, no dia seguinte, o estabelecimento estava lotado, aumentou, salvo engano, 40% as vendas e não parou mais. É bacana, né? Bacana. Então isso é uma história para ser contada. E o que ele ganhou em troca, né? O proprietário, quando soube, que ele ficou surpreso com aquela enxurrada de clientes. E aí terminou que um veículo de comunicação, um portal, fez a matéria e aí ele tomou conhecimento. Aí ele quis bonificar de alguma forma o sujeito, o jovem, ele não quis. Ele disse, pois você pelo menos me deu o prazer de escolher o nome de um alimento aqui, porque eu quero que você batize um prato. E assim aconteceu. Então essas histórias são as histórias que movem o nosso portal. São histórias assim que a gente... me lembro que você também contou outra história que me emocionou muito, porque eu diria que é o cérebro do MOV, essa história que você contou. Foi do filho do Zé Alberto, que era um dos diretores. Sim, de um pré-adolescente, né? 10 anos de idade. E aí ele estava lutando para vendendo cajuína para comprar um iPhone com o próprio dinheiro dele. Não é que o pai dele não pudesse. É uma questão educativa. Né? Ele estava empreendendo ali com 10 anos. Você imagina os meninos desses daqui a 10 anos. Né? Quer dizer, esse é o espírito do MOV aqui. A gente quer trazer mais gente assim, muita gente assim. E histórias assim você acompanha no movenoticias.com.br. Está tudo lá registrado, é só você acessar, coloca lá garoto que vende cajuína,
para comprar iPhone, coloca a história do jovem que mudou a vida de um empreendedor em Oklahoma, nos Estados Unidos. Tá tudo lá. O bom da internet é que fica tudo guardadinho. Guarda tudo. Bom, você falou aí um pouco da família, falou da filha que mora no Canadá, mas eu sei que você tem outros filhos, então para não criar problema em casa, vamos falar dos outros filhos também, né? Sim. O meu mais velho é um motivo de muito orgulho, é defensor público aqui, muito respeitado, minha nora. Aqui no Piauí. A nora também é defensora pública. Essa tem a filha que mora no Canadá, que é casada lá, com outro arquiteto também. Tem o filho, o homem mais novo, o Juliano, que mora na Bahia. Esse eu não consegui fazer com que fosse empreendedor. Mas é porque a esposa foi defensora pública da Bahia. E ele disse, eu vou fazer um concurso aqui, porque eu não sei onde é que ela vai ficar, muda muito de comarca e tal. E aí ele fez um concurso lá, do TJ da Bahia. E eu tenho uma filha mais nova, de 17 anos, quase 18, que essa a gente ainda está tentando encaminhar. Me parece que quer estudar medicina, e eu estou doidinho que ela faça isso. Pronto, aí vai ter arquiteto, advogado e médica, né? Advogado e médica. Tomara que dê certo, né? Bom, certamente vai ser muito bem encaminhada. Mas se não der certo para ela, para a Fernanda, que me falou que quer fazer medicina, certamente ela vai encontrar. Ela tem um talento extraordinário também para desenho. Sabe, eu acho que herdou um pouquinho, né? O arquitetura ou medicina tá no jogo aí, né? Tá sim. Bom, eu queria saber se faltou mais alguma coisa, mais algum esclarecimento na sua prestação de contas para a gente encerrar nossa entrevista aqui, nosso bate-papo, né? Faltou só desejar boa sorte, com a minha colaboração, vou estar sempre à disposição, para a nova diretoria do MOV. Nós não tivemos disputas na eleição. Até foi aberto para todo mundo e tal, mas foi consensual a formação de uma chapa. Nós temos grupos de bate-papo e nele disse, não vamos ter disputa não, vamos formar uma chapa de consenso aí. E essa chapa de consenso foi dada a responsabilidade para formar essa chapa ao próprio Marcelino. Marcelino é um cidadão, ele é pernambucano, mas é piauiense já, porque já é laureado com a cidadania piauiense. E ele é um cidadão que veio para cá empreender com a esposa, a família da esposa, muito respeitado, conhece todo mundo. Ele é um cidadão que ele não fecha a porta, pelo contrário, ele abre porta. Todo mundo gosta do Marcelino. Quem conhece o Marcelino gosta do Marcelino. E é muito competente, né? Não tem dificuldade nenhuma de tratar com a política tradicional, até porque na nossa cabeça aqui funciona assim, nós temos que falar com todos, torcer por todos, colaborar com todos. Nós temos uma grande esperança que o governador atual, Rafael, que é oriundo do Olha, fazendo um parênteses aí, o governador Rafael Fonteles, ele está com uma responsabilidade muito grande, porque está todo mundo depositando as esperanças nele, viu? Nós apostamos, porque ele, além dele ser muito inteligente, todo mundo precoce, todo mundo conhece a história dele, é um campeão de notas, em todos os cursos que ele fez, no primeiro lugar em tudo e tal. Foi muito bom o secretário de Fazenda, ajudou muito o governo passado. Com é empresário também, né? Mas, sobretudo, ele conhece as dificuldades do setor produtivo, do empresariado. Ele é empresário, ele passou por isso. Na época que ele era só empresário e professor, quantas vezes eu tive com ele sentado em bancos esperando para falar com diretores financeiros, para correndo atrás de receber alguma coisa do Estado, quando a gente prestava serviço para o Estado. Ele sabe das dificuldades. Cansei de sentar com ele em banco de dirigentes da SEDUC, por exemplo. Entendeu? Eu lutando para receber ali alguma coisa de alguma reforma que eu tinha feito para o Estado. E ele também da prestação de serviço da área educacional que ele fazia também. Então ele sabe as dificuldades que o setor privado tem, e especialmente em conviver com o setor público. O setor público muitas vezes atrapalha muito que a gente avance mais rápido, sabe? São barreiras que muitas vezes elas parecem que são intransponíveis e precisa da visão
de um cidadão como ele, que tem essa visão empresarial, para que as coisas possam melhorar para o setor produtivo do Estado. Então, eu tenho muita esperança nele, e eu tenho certeza que o Marcelino, com a diretoria dele, eu fiquei na primeira vice-presidência, a pedido deles. A Cláudia Claudine é a segunda vice-presidente, o médico, o dono do Hospital Flávio Santos é o terceiro vice-presidente, o empresário Marcelo Medeiros, do Polo Industrial Sul, o industrial, é o diretor de assuntos industriais, o empresário, o CEO do Grupo Pinto, Marco Pinto, é o diretor de assuntos comerciais, o Jairo Cavalcante, de empresas de loteamento, escritório de advocacia, shopping e tudo, é um dos diretores também. O atual presidente da Abrazel, que é uma associação que é também associada do MOVE, que o MOVE é essa confederação, ele é o diretor de projetos institucionais. O Fábio Prado é o diretor de marketing. É o time, né? É um time muito bom. Então, o atual superintendente do Sicredi no Piauí, o Sicredi é muito ligado à área do agronegócio no sul e no sudeste do país, no centro-oeste. Está se instalando no Piauí com grande sucesso, porque o nosso agronegócio avança muito. Ele é o diretor financeiro. A dona Anne Sandra, da Fazenda Progresso, presidente da Mulheres de Fibra e da Mulheres do Agro do Brasil. Ela é a diretora... embaixadora do agro, né? Ela é embaixadora do agro. Ela é a diretora do agro, de agronegócios, do MOVE. Quer dizer, o Conselho Fiscal, são nomes muito bons, Sigifrói Moreno, então, gente de muito boa qualidade. Eu acredito que essas pessoas todas, a Raquel Vilar, do Grupo Vilar, essas pessoas todas, elas estão imbuídas no mesmo propósito da criação do MOVE, das missões do MOVE, do objetivo do MOVE, que é contribuir para que avance mais rapidamente o nosso desenvolvimento, tanto econômico que proporciona o avanço da nossa sociedade. Perfeito, superintendente. Muito obrigado pelos esclarecimentos e pela sua prestação de contas e vamos em frente, né? Pronto. Já depois do final do meu mandato, eu me dispus a vir gravar. Acredito que o novo presidente vem gravar. Vem sim. Vem. Mas eu queria que as pessoas que estão nos vendo na TV Move Web, nesse podcast, que não vejam esse podcast como soberba da minha parte. Eu vim aqui mais para prestar conta do que a gente fez e do que a gente quer fazer pela sociedade que nós vivemos, sociedade piauiense. Muito obrigado. Nós que agradecemos também. E você aí, mais uma vez, inscreva-se no nosso canal, no YouTube, que é o Move TV Web, no nosso Instagram, né? E você, quando for se inscrever, não esquece de acionar o sininho, de compartilhar, de curtir, enfim, nos dê esse privilégio, porque a nossa audiência depende de você. Até o nosso próximo encontro.